Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Este capítulo começa falando sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Fala também sobre duas curas, a cura de um leproso e a cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum. Também sobre o chamado de Levi. Levi era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, e Jesus o chama para segui-lo. E o capítulo 5 encerra-se falando sobre a questão do jejum. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta breve reflexão. O versículo 33 diz que então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem, ou seja, não jejuam. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Então Jesus usa aqui uma ilustração. Quem era da época compreendeu rapidamente. Por quê? Um casamento naquela época durava dias. Isto porque não havia cartórios, e a maneira de toda a sociedade saber que aquele casal tinha se unido em matrimônio era por meio de uma festa bem longa, bem duradoura, como eu disse aqui, de alguns dias. E esses dias então serviam como testemunho para que todos corressem a notícia e todos ficassem informados que aquele casal então havia se unido em matrimônio. Assim era o casamento daquela época. E então ali há uma cobrança sobre Jesus, que os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus também. Então, o jejum é uma tradição tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E, de fato, nós hoje precisamos, inclusive, jejuar frequentemente. Mas naqueles dias, Jesus estava dizendo: olha, o noivo está presente aqui. E quando o noivo está presente, os convidados da festa não jejuam. Ou seja, era uma falta de respeito, inclusive, uma pessoa que foi convidada para uma festa de casamento que iria durar dias e em jejum. Era uma falta de respeito. Ninguém fazia isso. Todos os convidados iam para uma festa de casamento para, junto, na companhia do noivo, se alimentarem e se alimentarem bem, porque eram convidados do noivo. Ninguém fazia jejum em um período deste. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Jesus está dizendo que o noivo está presente. Jesus é o noivo. E os convidados não precisam jejuar enquanto o noivo está presente. Mas haverá dias que o noivo será tirado, como de fato foi através da morte de Jesus. Ele foi tirado da sua vida terrena, logicamente, mas agora, eternamente, sendo Deus, ele é a própria eternidade, ele é a própria vida. Mas, de uma forma terrena, o noivo foi tirado. Então, a partir deste momento, todos os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, precisarão jejuar e manter-se em orações constantemente. Então, este é o significado desta questão que Jesus respondeu sobre a questão do jejum. Ou seja, nós precisamos jejuar, nós precisamos manter a nossa vida consagrada. Lembrando que o jejum é se abster do alimento, mas não só para ficar sem comer, não é dieta, né? Não é para emagrecer, não tem nada a ver com isso. O jejum é para ficar mais perto de Deus, com o coração quebrantado e reconhecendo o quanto nós precisamos da graça, da misericórdia, da direção de Deus sobre a nossa vida.
Então, ao invés de estar se alimentando, está orando, estar adorando, louvando, com o coração quebrantado e buscando a presença do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Então, fica aí esta palavra, essa reflexão. Deus abençoe, mantemos firmes na leitura e no aprendizado bíblico. Um abraço a todos, fiquem na paz, até a próxima.